Boa tarde, pessoal. Voltamos. 30ª rodada aqui. Após muito estudos. A gente traz aí alguns palpitezinhos para a próxima rodada para ver se a gente consegue fazer melhor do que a última. Porque a última foi meio difícil. Nas minhas contas eu trabalhei errado, de alguma coisa errada, mas é porque o Campeonato Brasileiro realmente é difícil de você prever alguma coisa, de ter alguma certeza que vai dar aquele resultado. Mas vamos tentar boa sorte novamente, quem sabe um dia sorrir. Então vamos começar. Lembrando que pela 30ª rodada teremos apenas 8 jogos válidos. Nem Flamengo contra Bragantino é válido e nem Fortaleza contra Cruzeiro é válido. Flamengo e Bragantino o jogo não vai ter por causa que o Flamengo não arrumou um mando de campo. Ele queria que o jogo do Flamengo fosse no Maracanã. Só que o Maracanã está de posse no momento da Conmebol para organizar a final da Libertadores, que como é em sede única foi escolhido o Maracanã. Ok? Então a Conmebol está tomando de conta. Fortaleza e Cruzeiro não vai ter a rodada pelo simples motivo que o Fortaleza viajou para o Uruguai e está esperando amanhã, 5 horas da tarde, para a grande final da Sul-Americana, que pode trazer um título internacional para o time do Fortaleza. Então a gente vai começar por aí. Palmeiras e Bahia, lá no Allianz Parque. Palmeiras vem aí de uma crescente, 2 vitórias. Meteu agora uma sacolada no São Paulo de 5-0. Vai pegar o Bahia, que vinha ganhando bem, mas aí pegou o Cruzeiro e deu uma estacionada. Não vai ser dessa vez que o Bahia vai vencer, então o Palmeiras provavelmente vai chegar à sua 3ª vitória consecutiva. Parece que as coisas se ajeitaram, Abel Ferreira parou de brigar tanto e pode ser que o Palmeiras volte a se organizar. Então eu acho que o Palmeiras ganha ou empata. O próximo jogo, América Mineiro e Grêmio. América Mineiro vem aí de derrota. O Grêmio vem aí de uma vitória impressionante em cima do Flamengo porque ninguém esperava. E o América, como um dos primeiros times já classificados para a Série B de 2024, eu acho que a vitória vai para o Grêmio dessa vez. Próximo jogo, Atlético Mineiro e Fluminense. Agora vem aí um provável. Atlético Mineiro vem de uma vitória de 2-1 sobre o Bragantino. Ganhou. Não ganhou tão bem como poderia, mas ganhou. O Fluminense veio de um jogo de 8 gols com o Goiás, onde mostrou que a zaga dele sem Nino é bastante precária e que preocupa para o jogo contra o Boca Juniors. Se bem que o Boca Juniors não trabalha atacando, trabalha defendendo e torcendo pelos pênaltis. Então, Atlético Mineiro e Fluminense, para mim, dá a vitória do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vai conseguir trazer essa vitória, não está pensando em nada, a preocupação dele apenas agora é Libertadores. E, por incrível que pareça, o Atlético Mineiro, nas minhas contas, ele consta como favorito. Ele consta como um dos favoritos entre Atlético Mineiro e Fluminense, daqueles timezinhos que vão ficar aparecendo ou aqui, ele aparece como um dos favoritos Atlético Mineiro, tá certo? Ou ganha ou empata. O próximo jogo vem a ser Goiás e Vasco. Goiás e Vasco, lutas dos desesperados. 17º contra 18º. E se esse jogo tiver um vencedor, ele escapa muito bem. E se esse jogo tiver um perdedor, infelizmente ele já colocou um pezinho na Série B do ano que vem. Goiás e Vasco. Então, ao meu ver, eu acho que o Goiás jogando em casa consegue trazer essa vitória. O Goiás deu uma melhoradinha de jogo e tudo mais. Eu acho que ele consegue trazer essa vitória ou um empate em cima do Vasco. E como eu tenho o costume de dizer, não adianta mau trabalho ser premiado com colocações boas. Não adianta trazer mau trabalho para ser campeão, para todo mundo esquecer a merda que aconteceu. Eu não sei se eu tinha começado já a fazer os vídeos novamente na época da semifinal da Sul-Americana, quando foi Corinthians e Fortaleza, que o certo mesmo era o Fortaleza. Fortaleza é um time mais bem estruturado, mais bem organizado e merece estar na final. Do mesmo jeito que o Fluminense. Não adiantaria o Fluminense ter perdido aquela semifinal para a Internacional, sendo que o Internacional veio montar um time depois do meio de ano, demitindo o Mano Menezes,
trazendo novos reforços e trazendo um técnico novo. O Fluminense vem se mantendo, vem sendo constante e vem jogando um bom futebol. Então, para mim também, o Fluminense chegar na final, para mim é merecido. O próximo jogo será Atlético Paranaense e São Paulo. Atlético Paranaense e São Paulo, eu coloco a vitória para o Atlético Paranaense. São Paulo vem ruim, vem mal e vem numa não. O campeonato todo, o São Paulo foi um péssimo visitante. Ele não conseguiu pontuar, não trouxe pontos importantes de fora. Simplesmente quando ele se mobilizou demais para isso, ou seja, com motivação. E infelizmente o São Paulo perdeu a motivação depois que foi campeão. Isso acontece com qualquer time, a não ser que ele esteja pretendendo ganhar mais alguma coisa. Mas se não tiver, ganhou aquele título, tá tranquilo, fez a pontuação mínima, não briga mais por nada. O Atlético Paranaense vem numa subida, vem trocando, arrumou novas peças ali na frente, já que eles estavam refém de Vitor Roque. Então eles já começaram a se virar sem. Trouxe Coelho jogando bola, Pablo marcando seu pontinho, seu golzinho, Canóbio também. Então eu acho que a vitória vem para o Atlético Paranaense. O próximo jogo vem outra disputa de desesperados. Corinthians e Santos. Corinthians conseguiu uma vitória contra o Cuiabá. O Santos conseguiu uma vitória também contra o Coritiba. O Santos jogando em casa, o Corinthians jogando fora. E agora os dois desesperados vão se enfrentar. Ao meu ver, eu acho que o Corinthians tem um retrospecto muito melhor quando é o clássico contra o Santos. Mas a diferença é outra. Eu vejo aquela frente de ataque ali do Santos muito boa, com o sorteio de Marcos Leonardo. Coisa que o Corinthians não tem. O Corinthians não tem uma zaga tão boa. O Corinthians não tem um meio tão bom. E o Corinthians não tem um ataque tão bom. Então, é bem complicado. São meias partes que tentam formar um todo. Mas mesmo assim, eu acho que dessa vez o Corinthians traz a vitória em cima do Santos. Para dar uma respiradinha, conseguir dar uma saída de lá. Como penúltimo jogo, temos Internacional e Coritiba. Internacional brigando lá em cima e Coritiba como o segundo já classificado para a Série B. Não acho eu que o Coritiba vai conseguir arrancada louca, subir para todo mundo. Não acho. Marcou o último gol feito por um pênalti mandrake, porque aquele pênalti não existiu. Mas eu não estou aqui para discutir a arbitragem. Então o Internacional consegue trazer a vitória também em cima do Coritiba. Certo? E por último jogo, o líder, o Botafogo de Futebol e Regatas, que consegue trazer seu trabalho ali desde a segunda, terceira rodada como líder e continua e se mantém, mesmo quando ele não joga, os times que estão abaixo dele tropeça. O pessoal poderia dizer, é sorte de campeão. O Botafogo enfrenta o Dourado, lá dentro do Newton Santos, às 8 horas de um domingo. Então eu acho também que a vitória do Botafogo vem. Quanto a isso, então vamos agora fazer novamente o levantamento dos dados, dos palpites que eu acabei de dar, simplificando os times que valerão pontuação dupla. Então, nós temos Palmeiras e Bahia, dupla casa. América Mineiro e Grêmio, dupla fora. Faremos assim: Palmeiras contra o Bahia, Atlético Mineiro contra o Fluminense, Goiás contra o Vasco, Atlético Paranaense contra o São Paulo, Corinthians contra o Santos, Internacional contra o Coritiba, Botafogo contra o Cuiabá. Todos esses dupla casa. O único jogo que será dupla fora se chama América Mineiro e Grêmio, onde eu acho que o Grêmio ou ganha ou empata, ok? Para você ver como o time, os dados me trazem, pela minha análise de dados, trazem que o que? A maioria dos times que jogam em casa vão trazer a vitória. Vão trazer a vitória ou vão trazer um empate. Mesmo, por exemplo, o Fluminense, que é um time que joga bem, mas talvez ele não tenha com esse pensamento. Porque, querendo ou não, daqui a uma semana após esse jogo, ele já tem a final da Libertadores, ok? Então, os times que são colocados também como favorito, que aí para hora da reação vai valer pontuação dupla, é o Atlético Mineiro contra o Fluminense e é o Internacional contra o Coritiba, certo? São esses dois jogos e
Mas ainda, eu vou adicionar mais um que por poucos parâmetros não está também no mesmo nível que os outros. Atlético Paranaense contra o São Paulo. Então são os dois Atléticos e o Internacional como pontuação dupla para a próxima reação. Tá certo? Por causa da reação na 29ª rodada eu consegui ganhar. Mas vamos tentar que eu não precise dele, a não ser que faça aquele... Temos 8 pontos, com mais esses 3 pontos extra, a não ser que eu faça um 11-0. Quem sabe? Pode ser que se eu enricar eu não direi nada, mas vocês verão sinais. Bom, então esses são os palpites para a 30ª rodada. Terminando, 10 minutinhos novamente, no máximo 12 como teve o outro. Vamos torcer que dê tudo certo. Hoje nós estamos na sexta-feira, então muito provavelmente na segunda-feira eu estou gravando a reação e também estou gravando os palpites da 31ª rodada, já que tem uma rodada muito acima da outra daqui até o final do ano. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, boa sorte, que venham os greens.